Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. Os Espíritos da Montanha. Havia um eremita que vivia isolado nas montanhas há muitos anos. Ele havia escolhido essa vida solitária, afastado da civilização e de toda a agitação. Ele encontrava a paz e a tranquilidade na natureza e sentia-se mais próximo de si mesmo quando estava na montanha. Mas ele não estava totalmente sozinho, pois tinha um grupo de amigos fiéis com quem conversava regularmente. Este grupo de amigos eram as Pedras. Era uma noite de verão, quando um grupo de jovens decidiu acampar nas montanhas. Eles estavam ansiosos por passar um fim de semana longe da cidade, respirar o ar fresco da natureza e relaxar junto à fogueira. Eles montaram suas barracas em uma clareira cercada por árvores altas e densas, e estavam animados para explorar a montanha e a área circundante. O grupo que estava acampando naquele local encontrou o eremita. Eles ficaram surpresos ao o verem conversando com as Pedras, mas ele explicou que elas eram suas amigas mais antigas e que nunca o abandonaram. Todos ficaram impressionados com a sabedoria e a serenidade dele. Para o eremita, as pedras não eram apenas objetos inertes que se encontravam na paisagem natural. Elas tinham uma alma, uma presença, e ele acreditava que elas podiam sentir e ouvir tudo o que acontecia ao seu redor. Ele costumava caminhar pelas encostas da montanha e sentar-se em grandes rochas, conversando com elas em voz baixa. No entanto, a felicidade daquele grupo logo se transformou em terror quando começaram a ouvir sons estranhos vindos da floresta. Pareciam passos pesados e arrastados, como se alguém estivesse seguindo-os. Eles tentaram ignorar os sons, pensando que era apenas um animal selvagem se movendo pela floresta, mas logo perceberam que havia algo mais sinistro acontecendo. Eles ouviram sussurros inquietantes vindo das árvores, vozes baixas e roucas que não conseguiam identificar. Começaram a se sentir desconfortáveis, mas ainda não era suficiente para que abandonassem o acampamento. Contudo, o pior ainda estava por vir. Quando a escuridão caiu, algo atacou seu acampamento. Eles acordaram no meio da noite com gritos e choros de seus amigos. Luzes estranhas parecendo tochas estavam por toda parte, e as árvores pareciam se mover e se contorcer como se estivessem vivas. Eles viram figuras sombrias se movendo entre as árvores, como se estivessem montados em cavalos, algo semelhante a uma tribo, que se aproximava cada vez mais daquele acampamento. Eles tentaram se esconder em suas barracas, mas logo perceberam que estavam cercados. As figuras sombrias, que agora pareciam ser humanas, invadiram o acampamento e puxaram os campistas para fora. Eles gritaram e lutaram, mas era inútil. As figuras eram fortes e implacáveis. Os sobreviventes conseguiram escapar do acampamento, correndo pela floresta escura e assustadora. Eles podiam ouvir os gritos de seus amigos sendo levados pelas figuras sombrias, e sentiam como se estivessem sendo perseguidos. Finalmente, eles chegaram a uma cabana abandonada na floresta, onde se esconderam até o amanhecer. Quando finalmente saíram da cabana, o acampamento estava completamente destruído e seus amigos desaparecidos. Foi então quando encontraram algumas pessoas que estavam passando por aquele local. Estas mesmas pessoas residiam naquele local há muito tempo. Os jovens contaram o acontecido e mencionaram sobre o encontro com o eremita um dia antes de acamparem naquela localidade. Assustados, os moradores disseram que existia sim um eremita naquela montanha, mas depois de um crime brutal envolvendo alguns de seus seguidores, o eremita havia desaparecido. Após relutar, decidiram contar a verdade sobre o eremita aos jovens. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem qual era seu nome. Ele era alto e magro, e vestia uma capa preta que o cobria da cabeça aos pés. As pessoas evitavam cruzar seu caminho, pois sentiam uma aura de escuridão e mistério ao seu redor. O eremita foi descrito por todos como uma figura sombria e sinistra, que possuía um sorriso malicioso e sádico. Quando chegou à região tinha uma voz suave e sedutora, desta forma podia enganar e persuadir suas vítimas.
Com o tempo, o estranho começou a se aproximar de muitos jovens da cidade, oferecendo-lhes presentes e promessas de poder e riqueza. As pessoas, atraídas pelo que lhes era oferecido, começaram a se reunir secretamente com o estranho, sem que os pais ou autoridades da cidade soubessem. Foi quando, num certo dia, muitas daquelas pessoas foram encontradas sem vida em uma caverna. Atos cruéis e impiedosos em nome de espíritos malignos que habitam as montanhas foram praticados ali. Este crime chocou toda a localidade. Foi por isso que abandonaram aquela região há muitos anos. Mencionaram também uma lenda antiga existente sobre espíritos que estariam aprisionados na montanha. As pedras com as quais o eremita conversava eram, na verdade, espíritos malignos. Ele usava seus conhecimentos de magia e ocultismo para os controlar. Eles eram entidades de uma civilização muito antiga que praticava rituais cruéis com outras tribos menores. Como castigo pelas barbaridades que praticavam, suas almas haviam sido aprisionadas nas pedras da montanha por um feiticeiro antigo. Os amigos então entraram em contato com a polícia para relatar o desaparecimento. A polícia imediatamente iniciou uma busca na floresta, mas não encontrou nenhum sinal daqueles jovens desaparecidos. Com o passar dos dias, mais pessoas começaram a desaparecer na floresta. A polícia investigou as áreas próximas e encontrou algumas pistas, como pegadas estranhas e objetos abandonados, mas nada que pudesse explicar o que estava acontecendo. Com o passar do tempo, os relatos das entidades sobrenaturais se espalharam pela cidade, e a polícia começou a suspeitar de algo mais sinistro. Eles convocaram especialistas para investigar o caso, mas mesmo com esta ajuda, a verdadeira natureza do que estava acontecendo permaneceu um mistério. A equipe de investigação policial continuou vasculhando a densa floresta por dias, seguindo pistas e procurando por sinais que pudessem levar ao paradeiro daquelas pessoas desaparecidas. No entanto, a cada hora que passava, a esperança de os encontrar com vida diminuía cada vez mais. Foi então que, após dias de intensa busca, um investigador avistou um pedaço de tecido pendurado em um galho de árvore. Rapidamente, a equipe se aproximou e encontrou algo que nenhum deles estava preparado para ver. Os corpos foram encontrados dispostos em uma formação estranha, com os membros estendidos em direções opostas e as cabeças viradas para trás, em uma posição impossível para um ser humano. Os rostos estavam contorcidos em expressões de terror, como se tivessem visto algo indescritível antes de morrer. O chão ao redor daqueles corpos estava sem marcas de pegadas. Não havia sinais aparentes de luta ou violência naquele local. A equipe de investigação ficou perplexa, sem saber o que poderia ter causado a morte daquelas pessoas de uma maneira tão bizarra e sobrenatural. Foi quando um investigador notou que as árvores ao redor pareciam estar tremendo de uma maneira estranha. Alguns deles até relataram ter visto vultos ou sombras se movendo entre as árvores, como se estivessem sendo observados por algo ou alguém invisível. A descoberta dos corpos foi um momento traumático e chocante para todos os envolvidos na investigação. Um crime semelhante havia acontecido com as mesmas características há muitos anos atrás, sem nunca ter sido resolvido. Mesmo depois de anos, muitos daqueles policiais envolvidos no caso ainda têm pesadelos recorrentes sobre o que viram naquela montanha. Até hoje, a floresta continua sendo um lugar assombrado, e muitos acreditam que as entidades sobrenaturais ainda estão lá, esperando por suas próximas vítimas. A polícia continua investigando o caso, mas não há respostas definitivas sobre o que realmente aconteceu naquela noite terrível.